que era apoiado pela Constituição. O interessante é que a Constituição de 1824 foi a Constituição mais longa, mais duradoura. Mais longa, mais duradoura. Quatro poderes: legislativo, executivo, judiciário e moderador. Outra característica, apenas e tão somente uma pequena parcela da sociedade, ou seja, apenas e tão somente uma pequena parcela da elite brasileira é quem tinha o direito de votar. Nessa época, a mulher não podia votar. Eram os homens, e não todos, apenas quem tinha dinheiro. Partindo do princípio de que é apenas e tão somente quem tinha dinheiro, que tinha o direito de votar, quem tinha o direito de participar da política também só era aqueles indivíduos que tinham dinheiro. Daí os grandes barões, daí os grandes marqueses serem políticos naquela época. É claro que essa relação dinheiro e poder, ela atinge o seu ápice na época da República. Porém, nós começamos a ver os primeiros vestígios dela ali, dessa forma de se votar, ali, no Império. Então, partindo desse princípio de que o indivíduo, somente quem tinha dinheiro, poderia participar da política, o mandato dele passava também a ser vitalício. Vitalício. Outra característica, né, foi estabelecido o chamado voto censitário. O que é esse voto censitário? É o que eu acabei de falar. Somente quem tem dinheiro pode votar. Interessante é que talvez alguém esteja se perguntando, poxa, e aí? Como é que ficava a religião nessa época? O catolicismo não era a religião oficial de Portugal? Sim, era a religião oficial da coroa portuguesa. Mas e aí? O Brasil, antes de se tornar independente, não era colônia de Portugal? Sim, era. Bom, se lá era a religião predominante, oficial, e aqui também era, como é que ficou então, uma vez que ficou livre o país, uma vez que houve a independência do país? O catolicismo continuou sendo a religião oficial? Sim, continuou. Apenas e tão somente o catolicismo tinha o direito de prestar ou de manifestar-se culticamente. Esse é o problema. O problema é que as primeiras missões protestantes estavam chegando aqui no Brasil nessa época. Calvinismo, fugindo da Europa por causa das guerras. Então, muitas religiões, inclusive, aqui já existia o judaísmo, por exemplo, tá? Havia muitos judeus que eram chamados judeus